Vamos continuar com nossas aulas de exercício de lei orgânica do Distrito Federal. Na aula passada nós paramos aqui nessa questão 18. Vamos então já para a próxima questão, 19. O Distrito Federal está organizado em regiões administrativas, cada qual dotada de um conselho de representantes comunitários com funções consultivas e deliberativas. Errado. Atenção a isso. Esses conselhos, que aliás é um conselho para cada região administrativa, esses conselhos terão funções consultivas e fiscalizadoras, tá? Não deliberativas conforme está escrito aqui. Tenha cuidado quanto a isso. Além da palavra deliberativa, eu já vi cair em prova dizendo que esses conselhos teriam funções decisórias. Não, não tem, tá? Somente consultivas e fiscalizadoras. Errada a questão 19. Vamos lá. Questão 20. O DF organiza-se em regiões administrativas que, olha só, não são dotadas de autonomia política. Corretíssimo. As RAs não têm autonomia política mesmo. Quem tem autonomia política é o Distrito Federal. Tá? Nós não podemos eleger os administradores regionais como se fosse uma eleição comum. Aliás, não há nem regulamentação quanto a isso. Em breve deverá ter regulamentação, mas não há ainda regulamentação sobre essa matéria. Além disso, de qualquer sorte, as RAs não têm autonomia, nenhuma delas, aliás, tá? Elas só possuem liberdades para fazer determinadas ações conforme orientações do governador do Distrito Federal. Não tem autonomia. 21. Acerca da organização administrativa, é correto afirmar que a lei não poderá dispor sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional, sendo a escolha de competência exclusiva do governador. Errado. Já vimos isso na aula anterior, acabei de falar também na questão anterior, que um dia haverá regulamentação sobre essa matéria. Então é claro que a lei poderá dispor sobre isso. Letra B. A criação ou extinção de regiões administrativas cabe exclusivamente ao governador, sem ingerência do Poder Legislativo. Errado. O governador, ele propõe a criação de RA, mas quem aprova isso depois é a Câmara Legislativa, por meio de lei. Então, está incorreto. C. Os conselhos de representantes comunitários não possuem nenhuma função perante as regiões administrativas do Distrito Federal na forma da lei. Como que não? Eles têm funções consultivas e fiscalizadoras. É claro que eles possuem competências. D. Os administradores regionais podem receber remuneração idêntica do governador, de acordo com a lei orgânica. Veja, não há na lei orgânica comparação da remuneração do administrador com o do governador. Existe comparação com os secretários. E aí a LODF é muito clara ao dispor que os administradores não podem receber mais que esses, os secretários. Um dos objetivos da organização do DF em RAs é a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. Correto, está correto, está previsto isso na LODF, era uma questão até bem simples, 22. Por disposição da Constituição, o DF rege-se por lei orgânica distrital, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos na Constituição. A esse efeito denominamos simetria. No que se refere à lei orgânica, em relação à organização do DF, assinale a alternativa correta. Então, um texto, talvez ele não tenha nem muita importância para responder as questões. Letra A. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante emenda à LODF. Não, nós vimos que é por lei. B. Compete privativamente à União, no território do DF, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Não. Competência comum isto. Estará previsto, anote aí por favor, no artigo 16, inciso 11. 16, inciso 11 da LODF. É uma competência comum. C. O DF é uma unidade da Federação Laica. Nós não temos religião oficial. Perfeito. Em face disso, é vedado estabelecer quaisquer relações ou colaborações com igrejas ou cultos religiosos. Ora, isso aqui está incorreto. O artigo 18, ele de fato proíbe que tenha relação de dependência do DF com as igrejas, mas ele traz ressalvas quando for de interesse
público. Tá? Aí, nesse caso, poderia. Artigo 18. Tanto a alienação quanto a compra de imóvel do Distrito Federal dependerão de prévia avaliação da autorização da Câmara Legislativa, subordinada à comprovação de existência de interesse público e à observância da legislação pertinente à licitação. Essa questão D parece estar correta. Letra E. Existindo lei federal sobre normas gerais, o DF exercerá competência plena para atender às suas peculiaridades. Não. A competência plena ela só existe quando não há lei federal. Aí o DF exerce competência plena. No caso aqui, ele estaria exercendo apenas competência suplementar. Então, como dito, a letra D é a questão correta aqui. 23. A respeito da organização do DF, assinale a correta. Brasília é capital da República e a sede do GDF é Taguatinga. Não. Tá? Brasília é capital da República e sede também do governo do Distrito Federal. Letra B. O DF, na execução do seu programa de desenvolvimento socioeconômico, buscará a integração com o entorno, que se encontra em Goiás. Ora, duas coisas. Todos nós sabemos que o entorno ele é um pedaço do Goiás, um pedaço de Minas Gerais. Segundo, isso não está escrito na lei orgânica. A lei orgânica fala que tem que buscar a integração, mas ela não diz aonde é o entorno. A LODF não explica que o entorno é Goiás e Minas. De qualquer forma, essa questão estaria errada. Mesmo que estivesse escrito aqui Goiás e Minas Gerais, estaria incorreto, tá? Porque não está previsto isso na LODF. C. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser inferior à fixada para os secretários de Estado do DF. Errado, porque pode ser inferior sim, não pode ser maior. D. O território do DF compreende o espaço físico-geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição, incluindo o seu entorno. Entorno não faz parte do Distrito Federal. Tá? O entorno é entorno. É um pedaço do Goiás, um pedaço de Minas. Letra E. A criação e extinção de regiões administrativas ocorrerão mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Perfeito, tá? Isso aqui estaria correto. Letra E é a resposta. 24. Em relação aos fundamentos da organização dos poderes do DF, na lei orgânica, assinale a alternativa correta. Entre os objetivos prioritários, encontra-se assegurar, por parte do poder público, a proteção individualizada à vida, a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas de infrações penais e de seus familiares. A letra A parece correta. Está lá no artigo 3º, inciso 10. Tá? Assegurar a proteção à vida, integridade física e psicológica, 3 garantias de 3 grupos: vítimas, testemunhas de infrações penais e seus familiares. Aparentemente está correta essa letra A. B. A lei orgânica permite ao DF retirar-se da federação, tendo em vista sua característica especial de capital da República. Óbvio que não. O Distrito Federal não pode sair da unidade federativa. Letra C. O DF integra a federação e mantém resguardada a sua personalidade de direito público internacional. Não, não mantém. Quem tem personalidade jurídica internacional é a União e não o Distrito Federal. Letra D. O exercício da soberania popular é realizado pelo sufrágio universal, por meio do voto direto, secreto, com valor igual para todos, e mediante o voto livre dos deputados distritais. Tem nada a ver. O artigo 5º diz quais são os instrumentos de soberania. Sufrágio, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Não tem nada essa situação aqui de voto dos deputados. Letra E. É assegurado o exercício do direito de petição ou representação mediante o pagamento de taxas e emolumentos ou garantia de instância. Peraí, como é que é? Direito de petição mediante pagamento? Já vimos várias questões sobre isso, né? Inclusive na aula passada. O direito de petição será exercido independentemente de pagamento, tá? Independentemente, artigo 4º. Então ficou como correta a letra A de América, aqui na questão 24. Adiante, 25. O crescimento do Distrito Federal faz surgir novos bairros e regiões administrativas. A respeito da organização administrativa do DF, assinale a correta. Letra A. A remuneração dos administradores regionais poderá ser superior à fixada para os secretários de Estado do DF. Pode ser superior? Não, não pode. Tá? Isso é taxativo, não pode. Não podendo ultrapassar os ministros supremos. Tem nada a ver.
Repito, a única comparação que existe de remuneração dos administradores regionais é com os secretários do Distrito Federal. Não há comparação, tá bom, com ninguém mais. B, cada região administrativa do DF terá um conselho de representantes comunitários com funções consultivas e fiscalizadoras na forma da lei. Aparentemente está correta essa letra B. Letra C, diante da urgência, a criação e extinção de RAs no DF ocorrerá mediante decreto do governador. Não, para criar ou extinguir uma RA tem que ser por lei, não importa, tem que ser sempre por lei. As administrações regionais são independentes e não integram a estrutura administrativa do DF. Errado. As RAs fazem parte da estrutura administrativa, elas integram sim. Por enquanto ficou a letra A. Letra E. No DF, a participação popular no processo de escolha do administrador regional não depende de lei, podendo ser efetivada a qualquer momento pelo governador. Vimos isso na aula passada. Tem que ter lei regulamentando essa matéria. A correta ficou, então, letra A de América. Remuneração dos administradores, né? Não pode ser superior. Não é letra A, não. Aqui, letra B, na verdade, né? Tá bom? Letra B é o nosso gabarito correto aqui. A letra A fala que a remuneração pode ser maior do que os administradores, dos secretários, não pode, né? A resposta é letra B, tá certo? 26. Considere que a Câmara Legislativa do DF queira fortalecer a soberania popular e resolva submeter uma lei aprovada na Casa ao crivo da população. Nessa situação, a soberania será exercida por meio de... Vamos lá, pessoal. Considere que a Câmara tenha feito, então, uma lei e resolva submeter à aprovação do povo. Ora, se já existe lei, é um controle posterior. Ao controle posterior denominamos referendo. Se ainda não houvesse lei e a Câmara quisesse consultar o povo, né, sobre a conveniência de regulamentar sobre algum assunto, ela faria um plebiscito. Agora, como a consulta é posterior, referendo. 27. Para a extinção de uma RA, é necessária a aprovação de lei pela absoluta dos deputados. Sim, é. Já vimos isso algumas vezes. 28. O DF é organizado em regiões administrativas, com vistas à descentralização administrativa, certo? A utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico, ok, e a melhoria da qualidade de vida da população. Correto, isso aqui é cópia da lei orgânica, literalidade lá da LODF. 29. A sede do governo do Distrito Federal pode ser alterada por meio de lei ordinária distrital. Aí vamos lá. Se eu quiser transferir a sede definitivamente, isso vale tanto para a sede do Executivo quanto para o Legislativo, se eu quiser transferir definitivamente, eu só posso fazer isso por emenda à lei orgânica. Se eu quiser transferir a sede temporariamente, eu poderia fazer por resolução ou decreto, tá? Qualquer um dos dois. Olha só, a sede do governo do DF pode ser alterada por meio de lei. Eu preciso entender, primeiro, que sede é essa? É a transferência temporária ou é a transferência definitiva? Veja, a lei orgânica não diz a sede definitiva do DF é Brasília. Ela fala a sede é Brasília. A omissão da palavra definitiva nos dá a ideia de que é definitivo. Ok? No caso, a sede do governo pode ser alterada. Que sede seria essa? Definitivamente. A ausência da palavra, como eu disse, dá a ideia de que é definitivo. Então, no caso, a questão está errada, porque definitivamente somente por emenda nós vimos. Questão 29 está incorreta. Questão 30. O DF organiza-se em regiões administrativas, com vistas à descentralização administrativa, cabendo ao Poder Executivo, mediante decreto, criar e extinguir RAs. Olha só, quantas questões, né? Por que tantas questões repetidas? Para te mostrar como é que a banca pergunta isso. Tá? Ela vai tentando induzir, né, ao erro, criar ou extinguir só por lei. E nunca, nunca, nunca um decreto vai virar lei. Eu já disse isso na aula anterior. Errada a questão. Olha só, concurso para defensor público do DF. 31. As regiões administrativas integram a estrutura do DF. A criação e extinção de uma delas ocorrerá como? Vamos direto para a resposta, pessoal, otimizar o tempo. Como que se cria uma RA? Lei aprovada por maioria absoluta.
Resolução não, decreto não, aprovada por maioria simples não, resolução também não, lei aprovada por maioria absoluta dos deputados distritais, tá? A resposta é letra E de Equador. 33. Na forma da lei, cada região administrativa do DF terá um conselho de representantes comunitários com quais funções? Consultivas e fiscalizadoras. Letra B de Brasil. Também assunto já bem batido, né? 33. A substituição de um administrador regional destituído do cargo, olha só, concurso 2014, analista do TCDF. Destituído do cargo, cuja remuneração pode ser superior à de um secretário de Estado, deverá ser feito mediante processo de escolha com participação popular. Então vamos lá. A substituição de um administrador regional destituído do cargo, cuja remuneração pode ser superior à do secretário de Estado, o administrador não pode ganhar mais que o secretário de Estado. Está incorreta essa aqui então. Deverá ser feita por meio de processo, né, popular. Tá? Está errado, porque a remuneração não pode ser superior. 34, concurso para defensor público também. O DF organiza-se em regiões administrativas, com vistas à descentralização administrativa, cabendo ao Poder Executivo, mediante decreto, criar ou extinguir. É uma questão parecida com o que nós vimos antes. Errado, somente por lei. Objetivos prioritários e valores fundamentais. Veja bem, esses dois assuntos aqui, as bancas gostam de misturar. Então vai uma dica bem rápida aqui para você. Os valores fundamentais são muito parecidos com os denominados fundamentos da República. Só que no caso do DF tem um que é diferente aqui. Já digo para você quais são. Artigo 2º. Preservar a autonomia, plena cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Vejam, o único diferente é o primeiro, que eu falei, preservar a autonomia, e lá na Constituição é preservar soberania. Esses são os valores fundamentais. O que são objetivos prioritários? São metas, repito, metas, programas, situações lançadas para o futuro, que o poder público deverá cumprir. Como exatamente ele cumprirá, depende do momento, mas ele tem o dever de fazer aquilo. E esses objetivos prioritários, eles são bastante genéricos. A lei orgânica não diz exatamente como que eles devem ser feitos, apenas fala que eles devem ser, tá bom, executados. Ok? Vamos lá? Número 1. É objetivo prioritário do DF garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Certíssimo. Lembrando, gratuito, né, aqui no caso, a assistência judiciária é para quem comprovar insuficiência de recursos. Não confunda lá com o artigo 4º da Lei Orgânica, que fala sobre direito de petição, porque lá a gratuidade é para todos. Aqui é só para quem comprovar insuficiência. Número 2. Um dos objetivos prioritários do DF é assegurar por parte do poder público a proteção individualizada, a integridade psicológica das testemunhas de infrações penais. Vamos de novo? Um dos objetivos, assegurar a proteção individualizada, olha só, uma garantia psicológica de um grupo, testemunhas de infrações penais. Gente, isso aqui está correto. É uma questão incompleta, mas é uma questão incompleta certa. O que está faltando aqui não prejudica o restante da questão. São 3 garantias que devem ser concedidas a 3 grupos de pessoas. Olhe lá, por favor, no artigo 3º, inciso 10, tá? Mas é uma questão incompleta certa. A próxima questão, inclusive, ela será completíssima. Aí você vai verificar que não houve um prejuízo. 3. Previsto na lei orgânica, é objetivo prioritário do DF assegurar a proteção individualizada, a vida e a integridade física e psicológica das vítimas e das testemunhas de infrações penais e de seus respectivos familiares. Ora, aqui a questão está completa, tá? São as 3 garantias para os 3 grupos de pessoas. Aqui está completinho. É o seguinte, eu tenho por hábito falar isso em sala de aula, nas aulas presenciais e também aqui nas aulas gravadas. Não adianta nada você se matar estudando se não tiver malícia na hora de interpretar uma questão. E aliás, por falar em interpretar, não sei de onde tiraram que a gente só deve interpretar as questões de língua portuguesa. Você tem que interpretar a prova inteira. Todas as questões, questão de interpretação. Quando falamos em lei, isso vale ainda mais, talvez.
Você tem que verificar se aquele item que está faltando ali na questão se prejudica a conceituação, se prejudica alguma eventual exceção ou prejudica a regra, se for o caso. Tem que ter uma lista de interpretação. Isso a gente adquire com experiência, fazendo exercícios, refazendo exercícios, tá? Isso é bastante importante. Número 4, assinar a alternativa que apresenta o objetivo que não é considerado pela lei orgânica como objetivo prioritário do DF, tá? Então nós vamos verificar alguma coisa aqui que não seja objetivo prioritário do Distrito Federal. Vamos procurar? Eu quero um não. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso aqui é objetivo, sim. B. Preservar os interesses gerais e coletivos. É objetivo, sim. Proporcionar a seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. Também é objetivo. Letra D. Garantir a prestação de assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem recurso. Está lá no artigo 3º. Então só sobrou a letra E, né, gente? Letra E. Providenciar no âmbito do DF condições àqueles para preencherem todos os requisitos para matricularem-se nas vagas destinadas às cotas nas universidades federais e estaduais. O que o Distrito Federal tem a ver com a Universidade Federal e Estadual? Nada, tá? Evidentemente, essa letra E não é objetivo prioritário do Distrito Federal. Está incorreta a letra E. Tudo bem? Ok? Muito obrigado, bons estudos e até a nossa próxima aula.